Salve galera, e aí, beleza? Certinho? Então olha só, estava pensando em vocês aqui, desenvolvendo a prova, digitando ela, pensei, vou criar uma videoaulinha para jogar lá no Facebook para ver se ajuda a galerinha lá, dar uma estudadinha. Então, vamos dar uma revisada na matéria da prova agora de segunda-feira, certo? A prova então vai trabalhar em torno do quê? Não lembra? Beleza. Vai trabalhar em torno da voz passiva, passive voice. Passive voice. Beleza. Para que vocês lembrem o que a voz passiva quer dizer, é o seguinte, simples, certo? Quando você quer omitir, certo? Quem foi que fez alguma atividade, você usa a voz passiva. Quando a atividade é muito mais importante do que quem fez essa atividade, propriamente dita, é a voz passiva que se usa. Por exemplo, imagine que você tem a frase Jane sent the email. Jane enviou o e-mail, certo? Então o que acontece? Tem 4 passos para você seguir. O primeiro passo, que nós vimos na sala de aula, foi o seguinte: é a inversão do do sujeito com o objeto da frase, correto? Então você identificou quem é o sujeito, quem está aplicando a ação do verbo enviar aqui, no caso enviou, foi a Jane, ótimo. Então você tem aqui a Jane como meu sujeito, o subject. Aí eu tenho o the email, que vem a ser o quê? O meu object, o meu objeto, certo? Está sofrendo ação. Então você identifica o sujeito aplicando ação e o objeto sofrendo ação. Então você precisa fazer uma inversão dessas duas partes da oração. Então o que você vai fazer? Traz o e-mail para frente, então no caso, the email, correto? E vai jogar Jane lá para o final. Jane, ótimo. O segundo passo que nós estudamos, o second step, foi o seguinte: o uso do verbo to be, certo? Nós falamos em sala que há 8 formas de verbo to be, lembram? Então temos ali a forma infinitiva, be. Temos o presente com am, are, is. Temos o passado com was, singular, I, he, she, it, correto? E temos o were, então com o you, correto? Você, you plural, we, you e they. E temos também a forma de gerúndio, being, contínua, né? E o passado particípio been. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 formas, como eu falei, certo? Então, o que acontece? Lembra que o verbo to be ele é invejoso. Ele sempre vai ter a mesma forma, presta atenção, da tua voz ativa. Então, tu identificou o verbo sent. Em que tempo verbal isso está, professor? Beleza, isso aqui está no passado. Se está no passado, o que ocorre? Você vai usar essa aba do verbo to be, como eu disse, presente, passado, correto? Beleza, passado, ok. Verbo to be, então eu tenho ali o e-mail, que é it no caso, was, beleza? Então, the email was. Aí nós vamos para o terceiro passo, o third step. O terceiro passo é o passado particípio. Vou colocar em português, viu? Passado particípio. Beleza? Passado particípio é quando você tem o verbo na terceira coluna de verbos. Por exemplo, vamos ao mesmo verbo aqui, correto? Você tem o verbo send, enviar. Passado simples, sent, que foi usado aqui na frase. E o passado particípio, nesse caso, é o mesmo verbo sent. Eu aconselho vocês a darem uma olhadinha numa listinha de verbos, dar uma estudada nisso no material que está na apostila, correto? Nosso material do extensivo. E também nos exercícios que foram trabalhados em sala de aula e exemplos no quadro. Bom, the email was, passado particípio de sendo, então, sent. Beleza? O e-mail foi enviado. O quarto passo, vou colocar aqui embaixo, não cabe lá em cima. O quarto passo, queridos, para quem não lembra, e para quem lembra também, enfim, é inserir o agente da passiva.
aqui caracterizado pela preposição by. Vai informar quem fez a tarefa. Então, no caso, the email was sent by Jane. Ou seja, o e-mail foi enviado por Jane. Certo? Lembra um caso, uma forma muito importante, correto? Digamos que queira-se substituir o nome Jane aqui por um pronome, certo? Lembra que você tem que usar pronomes, então, que vão sofrer a ação do verbo. Quem são esses pronomes que eu vou usar, que eu posso usar aqui no final da frase? Me, you, him, her, it, us, you e them. Esses são os pronomes que podem ser usados, então, após a preposição by. Lembra outro caso importante? Aqui você está falando de Jane. Jane é mulher, então você vai usar her. Então eu poderia substituir e dizer the email was sent by her. Certo? Ótimo. Outro caso importante, pessoal, é uma frase do tipo... digamos que você tem a voz ativa assim, ó. Somebody left the lights on, ok? Alguém deixou as luzes acesas, certo? Novamente, pessoal, o professor aqui usou o passado, correto? Na voz ativa. Então, a forma que foi explicada há pouco continua a mesma, não muda nada. Não precisa mudar o tempo, o verbo to be, porque continua no passado. Só que há uma adequação. Veja só. As luzes, correto? E somebody. O que vai ocorrer? Você vai trazer as luzes para frente. Você vai dizer, as lâmpadas, luzes foram deixadas ligadas. Então, no caso, vai ficar the lights, beleza? Aí o que ocorre? Passado. Passado do verbo to be, eu sei que é was or were. Só que nesse caso, queridos, nós temos lâmpadas. Certo? Então aqui o que ocorre? É plural. São elas. They. Para they eu não uso was, eu uso were. Então, the lights were, correto? Passado do verbo to be. Were. Passado particípio do verbo leave, no caso. Left também. Were left on. Ou seja, as lâmpadas foram deixadas ligadas, enfim. The lights were left on. Lembra de um caso importante? Se você mencionar aqui by somebody, ok? Se você mencionar by somebody, você causa o quê? Você traz para a frase pleonasmo. Se as lâmpadas foram deixadas ligadas, obviamente foi alguém que as deixou ligadas. Dessa forma, essa parte aqui da oração com a agente da passiva, ela fica errada, certo? Lembra disso na avaliação, ela fica errada. Então você pode usar lá somebody, não pode usar, perdão, somebody, someone, anybody, anyone, tudo juntinho, people, certo? Não pode usar, no caso, he, she, it, aqui nesse final, né, gente? Estou falando aqui do agente da passiva, tá? Você não pode mencionar, então, essas palavras que o professor colocou aqui embaixo. Bom, espero ter dado uma forcinha para vocês, correto? Espero que tirem uma boa nota na segunda-feira e boa avaliação. Valeu?